Meu Deus, se é que dá para chamar de artista, eu sou uma figura que fiquei assim muito popular, um pouco por o nosso jeito de ser, a minha cultura que eu defendo, ela é muito primitiva, muito humilde, porque a gente vem de família muito humilde e de um local lá onde os nossos conhecimentos se tornavam mínimos, porque ali a verdade é que desde o nosso colégio, foi um coleginho que agradeço até hoje, a minha professora Chica, inclusive fizemos um trabalho de letra em parceria com o Nenito, Antônio Gringo, em homenagem à professora Chica. Então tudo era muito difícil para a gente, mas era cavalo manso de arreio para ir no moinho, para ir até o bolicho, e para ir no povo, para levar quitanda, era uma carretinha com a juntinha de boi, e o mais a vida da gente era aquilo. O próprio colégio, nos primeiros dias, eu até estava entusiasmado, depois eu já achava que era muito cansativo, a minha vontade muito grande de estar na lavoura com meu pai, praticamente não me deixou seguir até concluir meu primário lá na Tia Chica. Foi até o terceiro ano, tivemos que pedir para a Tia Chica que eu queria ser liberado para a lavoura, né? Bom, aí passei a ter uma vida totalmente diferente. Eu já tinha conhecimento como era bom, como era um povo assim hospitaleiro, era tudo aquilo que eu queria um dia, era poder vir morar em Santiago. Foi quando eu servi, em 1965, eu servi o quartel aí na 11ª Ciacom, na companhia, como a gente diz, e ali nas minhas horas de folga, fim de semana, eu saía dar uma caminhada. Santiago era muito diferente, naquela época tinha 20 e poucos mil habitantes, não existia essa quantidade de bairros que cresceu em torno deste centro, e eu achava uma maravilha de andar pelas ruas, tudo tranquilo. A Rádio Santiago já existia naquela época, e eu ficava sonhando de poder um dia ir na rádio, cantar ou me apresentar, porque lá fora eu me criei com uma mania de trovador desde que eu era guri. Então eu tive aquele sonho de vir para Santiago, e quando casei com a dona Marlene, que é a minha esposa, como eu costumo dizer, namorada, amante, e hoje minha escrava, por um motivo dessa situação que eu estou atravessando, um problema nas pernas, uma paralisia, então ela passou a ser também minha escrava. Aí um dia eu comecei a convidar ela: Marlene, vamos vender essas nossas coisas que eu tenho aqui, esses boi de canga, essas vacas de leite, nossos 2 cavalos, que era o nosso meio de transporte, e vamos botar um boliche em Santiago. Ela é uma cidade tão boa. E ela no começo achava que era loucura minha, mas aí veio nossas primeiras filhas, que são gêmeas, a Suzana e a Sônia, que hoje estão lá, mulheres velhas, graças a Deus só me dão muita alegria. Como eram gêmeas, e as dificuldades lá eram tão grandes, até para irem ao colégio, como eu já tinha o próprio exemplo meu e da própria Marlene, que as dificuldades eram muito grandes, então eu coloquei como argumento para a Marlene: olha, nossas filhas amanhã depois têm que ir para o colégio, eu te garanto que nós vamos para Santiago e eu me viro por lá, a gente leva esse troco, compra um ranchinho, um ponto de bolicho lá e começa um bolicho. Aí eu convenci ela, daí ela pegou a achar que tinha fundamento mesmo, porque ela queria que as filhas não fossem passar o que a gente passou, aquela mesma dificuldade, e ela concordou comigo. Foi assim que viemos, em 1973, que abrimos o tal de bolicho do Sadi, ali onde hoje é a rua Felipe Lopes com a Neri Gomes Peixoto. Naquele tempo era a rua do acampamento, que saía aqui para a banda de onde estão os bombeiros hoje, atravessava para o outro lado. Era até quando eu registrei o meu comércio, era na rua do acampamento. A Felipe Lopes, que hoje desce e atravessa, vai para o outro lado lá, ela era interrompida bem na curva do meu bolicho ali. Para baixo era potreiro, era campo, né? Foi assim que nós começamos, então, a história como bolicheiro, em 73. Não, mas pela coragem, pela luta, pela batalha que eu tive, que até mesmo para participar as primeiras vezes na Rádio Santiago, onde devo muita obrigação, todos aqueles parceiros da época, saudoso Nilton Carlos Mesquita, vivo até hoje o Leiria, saudoso Juarez Severo, Dona Nilda parece que é viva,
o Barbela, o Jaime Pinto, esse povo começaram a me aceitar que eu participasse, me apresentasse na rádio, de tanto que eu insistia. Eu costumo dizer que eu fazia calo na bunda no portão da rádio, ali nos degraus, e eles não me levavam a sério. E eu sempre de chapeuzinho tapeado, par de bota, um lenço encarnado, e dizia que eu queria me apresentar, que eu trovava lá no interior, que eu era conhecido como trovador, repentista, e que eu tinha uma poesia no bolso, que eu queria divulgar aquela minha poesia. Até que um dia eles me aceitaram num programa do finado Mesquita e do Leiria, num camperiando às 9 horas, e eu declamei aquela poesia. Era Vida de Bolicheiro, que até hoje, de vez em quando, o pessoal ainda pede. E eles gostaram muito e me perguntaram, insistiram se era eu que tinha escrito. E aí eu puxei do bolso, que eu já tinha lá de cor na cabeça. Puxei do bolso e mostrei, eles nem conseguiam ler, porque, na verdade, a minha letra até hoje é muito ruim, e eu sabia que os versos e as estrofes eram aquela, e eu tinha decorado. Aí que eles acreditaram que teria que ser minha, até pelo horror que estava naquele papel de embrulho, né? E aí passaram a me dar mais importância, e logo já me convidaram para participar ali naquele galpãozinho improvisado. Naquele tempo, ao lado da igreja matriz, tinha um galpão que o pessoal dos tropeiros, capitaneado pelo Jaime Pinto, por todos aqueles mais conhecidos, Jader Saldanha, que tocava gaita, já tinha os Neguinhos Lopes, como nós conhecíamos naquele tempo, que era o Ataliba, o Justino, que diziam poesia. E aí um dia eu cheguei no garpãozinho e perguntei quanto que eu pagava, quanto era o ingresso para entrar ali dentro, que eu queria muito. E um rapaz que estava na portaria, mais tarde eu descobri que era o tal de Graia, que até hoje existe por aí. Ele me disse, Sadi, o nosso ingresso aqui, o cara para entrar tem que saber dizer uma poesia ou senão cantar um verso de aprofia. Eu digo, então, se é por isso, eu vou poder entrar, porque vocês escolhem o que vocês querem, se querem a poesia, se querem a trova. Disse, não, nós vamos aceitar uma trova, então pode entrar. Aí eu fiquei num canto ali, dali um pouco você proporcionou uma trova, eu consegui trovar meio bem, o pessoal não me conhecia, e eu taquei por ali que eu era realmente trovador. Então começou essa famosa carreira, como o pessoal diz, o que não é verdade, porque foi participação meia forçada. Aí por 76, 77, depois em 79, aí eu já comecei a participar fora daqui. Eu me classifiquei com a poesia minha mesmo, como eu dizia, da minha marca, tal Querência Reiúna, que falava de Santiago, falava do Rio Grande. Me classifiquei na 10ª região, lá no CTG General Osório, em Caciqui. Aí dali eu já fui representando o município, para Lajeado, Estrela, trovando e declamando. Foi aí as minhas primeiras participações, e aí o pessoal começaram, realmente, naquele tempo existia só a Rádio Santiago, sempre que eu tinha oportunidade eu ia por lá, dizia um verso, contava das minhas andanças, tomei ferro lá em tal parte fui meio bem, e assim o pessoal passaram a me conhecer como uma figura que tinha alguma coisa diferente, conhecimentos campeiro, usava em falar muito das coisas do interior, falava do frango tupetudo, que peleava como um galo, da cadela preta, que gostava muito de correr lagarto, falava com bastante autoridade do cavalo, do pitisco, que o guri gosta muito de pitisco, de junta de boi, dessas coisas eu falava porque conhecia realmente. O que chamou a atenção do pessoal, mais tarde dos colégios, que aí passaram a me convidar também, em Semana Farroupilha. Eles diziam a palestra, e eu dizia, se for para dar palestra, eu não posso ir. Eu vou para conversar com o pessoal, falar das coisas que eu conheço lá fora, né? Do meu amor pelo Rio Grande, pela história. Isso eu comecei a colocar essas coisas. E por aí veio, então, um pequeno reconhecimento, que hoje eu considero demais. Inclusive, eu pego a dizer, e não tem nenhuma demagogia, que nem que eu durasse 100 anos aqui, eu não daria esse retorno a esse povo tão bom comigo, o quanto eles têm me dado. Eles têm muito carinho comigo, mesmo hoje, que é o caso de vocês, que eu quero já, desde já, ir agradecendo essa atenção, essa importância.
O jornal Expresso Ilustrado, que também valorizou minhas coisas, meus contos, minhas brincadeiras, que durante 6 anos, isso também me divulgou demais. Muita gente, até de outros municípios, hoje a gente conversa e diz que me conheceram primeiro pelas minhas mentiras no Expresso do que a figura do Sadi. Muitas vezes eles gostavam muito, diz que pegando o jornal e logo queriam ver qual era a bobagem que eu tinha escrito, né? Então, o jornal foi um dos que também ajudou me a divulgar muito. E eu não canso nunca de falar, o diretor João Lemo, vocês, tudo. E a Rádio Santiago, que naquele tempo era só a rádio que existia. Foi os meus primeiros passos, foi através da rádio, mais tarde também pelo jornal e festival. Festival, meu amigo Denilson, também eu devo muito ao Barbella, aquela equipe que assumiu com ele em 80 para lançar o Festival da Música Crioula aqui de Santiago, e eles praticamente me exigiram de mim. O Barbella me lançou um desafio, foi lá em casa e disse: tu é todo metido, tu canta, declama e faz gato e sapato, eu vou fazer esse festival aí junto com o Horaci, com o Jaime, com o Valdir Pinto, e tu tá na obrigação de escrever uma coisa, arruma quem te acompanhe, e vamos participar. E aquilo me mexeu com os brilhos. E aí eu disse, não, pois eu vou mesmo, Barbella. Ele saiu arrancando pedregulho da frente do meu bolicho e eu fui para a caneta. Foi aí que lancemos o Remendo de Saudade, aquele que depois apelidaram de Nanica Calejó, Galinha Preta, outros bichos. Foi a minha primeira participação, como diz o Nenito, meu primeiro produto fonográfico. Foi no festival, o primeiro festival da música crioula. Tenho gravada pelos meus amigos por aí afora, que foi também uma valorização do meu trabalho. Cada parceiro desses a gente deve uma obrigação. Não tenho nem como citar todos, porque são uns quantos. Aqui, por exemplo, eu devo muito ao Miguel Marques, que é um dos nossos destaques, que é a música Quitandeira, que eu escrevi a letra, e aí eles se interessaram bastante, através do Jaime, que leu. O Jaime disse, vamos ver uma tal quitandeirinha que diz que tu tem aí, e vai ter um festival em Santa Maria, quem sabe ajeitemos para o Miguel cantar. E eu mostrei a letra, e o Jaime disse, tá, vou mandar o Miguel aqui, ele vai vir com Orides aí no teu bolicho. E saiu também, mas eu não levei a sério, porque já falando em festival em Santa Maria, eu recém tinha participado aqui em Santiago com o Remendo Saudade no primeiro ano e a Tapera no segundo. Aí essa quitandeira já foi em 83, me parece, na tertúlia em Santa Maria. Eu devo muito ao Miguel, porque me lançou fora de Santiago, através da quitandeira. O Nenito, que sempre foi um grande parceiro, tem uma música que eu destaco, que poderá ser entre as 5, que é No Braseiro da Saudade, um tributo ao meu velho pai, que eu escrevi com muito sentimento. Fazia um ano que ele tinha morrido, e o Nenito gostou muito, porque o Nenito também tinha um sentimento muito especial, por ter perdido o pai, ele era muito novo, então ele gravou esta música No Braseiro da Saudade. Quitandeira, Braseiro da Saudade são os meus, as músicas que eu considero em qualidade, interpretação, uns destaques. Bolicheiro de Vila com os mateadores, que eu devo muito aos mateadores, desde o primeiro disco, naquele tempo nem era mateadores, e eles já gravaram um trabalho meu, que era nos tempos do meu pai moço. Tapera e Remendo de Saudade também, não é por eu ter lançado, porque eu escrevi, coloquei melodia junto com um grupo aí, os Barabas, no Remendo de Saudade. Tapera eu escrevi, coloquei melodia junto com o Zé dos Santos Gaiteiro e o Toninho Pires. Mais alguém nós acompanhou, não me lembro naquele tempo, Caburé do Pinho nós acompanhamos também. Então essas 5 músicas são os meus xodó. Agora é ruim de destacar algumas, como é o caso. Eu tenho coisas muito boas com Chiru Missioneiro, como tem muito bagacerismo também. Aqui com os guri Liberdade Gaúcho tem Gaitinha de Pau, que é tocada e pedido por toda parte. E outras, Por que não veio antes, com Raça do Sul de Porto Alegre. Algumas músicas também, que lamento até hoje ter ido embora muito cedo, o Chico Vargas, ele vinha no meu bolicho, tomava vinho, comia murcia, torresmo com sal, e nós trovava, nós dois ali.
E ele regravou coisas minhas, que uma última até nem apareceu, ele tinha levado. Mas ele regravou Remendo Saudade, Tapera, regravou Peão de Fazenda. Depois tinha levado mais umas duas e naqueles tempos ele morreu. Eu tenho muitas parcerias, meus irmãos, não estou aqui me exibindo para vocês, e eu te afirmo, sem querer me exibir, eu não sei quantas letras eu tenho gravada, porque seguido está aparecendo algum. Essa semana, 2 semanas, veio uma com o Goulart, lá de Cerro Largo, que ele regravou a Tapera. Tem com os Guapos, que não peguei ainda, mas o Genésio pediu a tempo e eu mandei. São coisas que cada mês está chegando alguma outra. A maior parte que eles estão fazendo agora é regravando alguma coisa minha. Porque com o negócio de andar assim meio achicado, eu comecei a participar menos de cantorias, de festa, e comecei a ficar muito recolhido em casa. Ultimamente o que eu tenho feito mais é recebendo os amigos, indo na Rádio Central, que eu devo muito a esses guri agora. Primeiramente o Eldro, quando lançou essa rádio, que veio a primeira coisa aqui, me intimou: tio, vai ter um horário para o senhor, fica bem das 11, das 10 da manhã a 1 da tarde. Eu digo: mas Eldro, tu tá louco? Não, senhor, desse horário. Bom, fiz o que pude junto com meus netos, depois os netos se encaminharam para os estudos, um deles está em Rio Grande, o Pedro, está no 3º ano de medicina, e o Guilherme está em Santa Maria também batalhando, também quer ser médico. E eu fiquei com a nova diretoria agora, o seu Chalita, o Silvio, o Marco Antônio, que também vieram aqui em casa achando que eu tinha que seguir, além do domingo, também na tarde, de bota e bombacha, das 5 às 7. E eu aceitei, e até eles têm contribuído comigo para a gasolina, para essa minha andança. A rádio, além de me dar um apoio, de ser uns guri igual meus irmãos, também eles chegam a me gratificar, uma gratificação monetariamente por esse meu trabalho. Eu já era um homem velho, eu comecei a escrever aqui no Bolicho. Depois, até então, mano, por incrível que pareça, eu era convidado para cantar nas igrejas, festa de igreja, sempre de tarde tinha uns velhos tomando vinho, que isso até hoje acontece. E eles começavam a se provocar, porque isso é muito do gaúcho. Gaúcho bota uma bota, uma bombacha, um lenço no pescoço, tapeia o chapéu, e ele começa a crescer, e principalmente tomando um vinho. Então, muitos velhos lá na minha região se atitulavam trovadores, porque o meu pai foi um dos, e eu acho que devo muito a ele esse dom, essa coisa de me facilitar o repente, até para mentir, eu consigo mentir com facilidade, e o repente me veio, e eu acho que herdei do meu pai. Quando eu era guri, que eu ficava perto do burraio, fazendo mate para o meu pai, ajudando até a cortar fumo de corda, lá para ele fazer o cigarro dele, quando ele jogava solo com os velhos. E aí eu trago esse dom de repente, e quando comecei a crescer, eles me pagavam garrafa de gasosa naquele tempo, nas festas, para mim me apresentar trovando. E aí sempre vinha um velho ou dois querer, por curioso, começavam a cantar comigo, eles vaiavam o velho e me aplaudiam só por judiaria. E eu ficava muito feliz, e assim quando viram, lá fora eu era trovador. O pessoal dizia: o guri do compadre Pedro trova muito bem esse menino, esse guri é trovador. E eu fiquei com essa fama de trovador lá fora. Só que eu nunca pensei que depois eu podia escrever e o pessoal podia valorizar isso. Só que eu comecei escrevendo as primeiras coisas. Foi uma primeira poesia, essa que eu te falei, Vida de Bolicheiro, que conta a história, o sofrimento do bolicheiro, e que acaba dizendo: peço perdão à freguesia e a quem devo obrigação. Se é daqui que eu ganho meu pão e tem gente que a gente estima, mas quando o patrão lá de cima me chamar para o seu potreiro, já que pobre não tem querer, me bote até para varrer, mas menos para bolicheiro. Então, porque eu já tinha um pouco da noção da rima e da métrica, e a vida de bolicheiro, como eu já estava exercendo, ela me facilitou para colocar no papel a profissão, né? E foi por ali que então começaram a sentir que as minhas escritas tinham fundamento, tinha mensagem, e foi ali que o próprio pessoal começou a cobrar de mim.
e querer que eu mostrasse as minhas escritas, e iam no meu boliche, e o que é que tu tem de novo para nós? E aí começou a ir muita gente que gravavam, que cantavam, me procuravam no boliche, pedindo coisa para eles cantar e gravar. Aí veio a nossa participação de festival, que você participou em muitos lugares. Aqueles troféus que vocês vejam ali foram todos conquistados com causos galponeiro, poesias, trova, troféus de mais popular, de melhor pesquisa. Isso foi coisa que eu fui conseguindo ao longo do tempo, com as coisas que ela veio praticamente do nada. Sonho que eu realizei que eu achava impossível. Que hoje, como eu falo para vocês, eu sou muito feliz por ter chegado aonde cheguei, assim, do nada. Eu não tive ninguém, a não ser o apoio que eu recebia dos amigos por fora, mas ninguém para corrigir para mim, porque eu e a dona Marlene, os nossos estudos eram mais ou menos igual. E as crianças daquele tempo eram pequenos, meus filhos. Hoje eu já tenho meu filho mais novo, Sadi, doutor Sadi Flores Machado, em Santa Maria, formado em Direito, professor, e trabalha no Ministério Público lá. Hoje seria muito fácil para mim começar a escrever agora, porque a primeira coisa eu dizia, meu filho, me corrija o português, me ajeita isso aí. Só que naquela época nós não tinha. Então veio do nada minhas escritas. Eu estava acabando de escrever um negócio aí, que, por incrível que pareça, o João Luiz Corrêa teve aí nos tropeiros esses tempos, chegou lá na rádio, no nosso horário, prosseguimos um pouco, e ele disse, eu quero um trabalho teu, já participei com o Beto, de um tal de bolicheiro aí, ele me convidou, participei, eu quero uma letra tua. Aí eu agarrei, disse, tu tá louco? Disse, não, eu quero, e eu venho na Semana Farroupilha aqui, quero levar. Aí eu, quando vi, estava em cima, e aí fui editando, aí a minha filha foi batendo, a Eugênia, eu fiz assim, sobre a lavadeira de campanha, que é uma profissão que desapareceu, mas isso foi uma profissão, muita gente levava de a cavalo, principalmente fim de semana, as roupas lá para a lavadeira. Então, eu coloquei como uma homenagem a elas, e eu, para deixar jocoso o negócio, uma parte eu explico que nas minhas andanças e farra, eu desvendei um segredo, que eu sou igual sabão de barra na mão desse mulheredo, porque a lavadeira usa muito sabão, e o sabão acaba se terminando de tanto andar nas mãos e esfregando. E aí tem umas partes jocosas na letra, né, que isso conforme, a gente pegou essa experiência, conforme o artista, a linha que ele gosta de defender, então a gente tem que escrever direcionado a ele. O Miguel sempre foi coisa mais séria, como quitandeira, com madrinha, procedência. O Nenito também, sempre a gente teve uma linha séria com ele. Várias parcerias eu tenho com o Nenito, nós temos em torno de umas 8 composições gravadas. Uma que está aquele troféu ali em cima, o Tarefeiro, que veio lá da festival, não estou me lembrando do local agora, daqui a pouco eu me lembro. Capital das Ervas lá em cima. Parceria com o Nenito, Beto Caetano e a Annalise que defendeu. Então, isso aí tinha que ser um trabalho sério. Era para uma moça cantar, um grupo sério. Então, aí a gente fez Mãos Estendidas, que fala da utilidade das mãos, né? E é uma música muito bonita, eu tenho um carinho muito especial. Já com o Chiru, eu não consigo escrever trabalho sério com ele. Ele tem 9 letras minhas gravadas, vem de Pampa de 23, Peão e Professora, Incentivando a Bichaiada, e vem. Agora, por último, tem sido um sucesso a Visitinha Lá em Casa, que é uma que fala do cara bagaceirão, que faz uma festa e tal, traz umas moças para casa dele. Então, o Chiru é aquela linha, não adianta querer... Quando ele me pede, eu já sei, tá, Chiru, deixa eu me inspirar para te fazer uma do teu jeito. Porque se eu não faço bagaceira, ele bota bagaceirismo. Então, para cada parceria, a gente tem que ter uma linha. Eu escrevo um pouco nativo, mas o mais é bem galponeira, bem popular, e por isso cai muitas vezes no agrado do pessoal. Até pela dificuldade de escrever, ou eu mesmo vou até um trecho colocando o tema e vou enchendo daqui e dali, numa daquelas eu me aborreço com aquele trabalho. Lá adiante eu me lembro de novo. Eu devo ter, sim, eu acho que bem cogitado aí, eu tenho um lotezito que poderá, mais adiante, a gente colocar no papel e ser aproveitado.
Agora, a inspiração é muito incrível, mano. Eu, até pouco tempo, eu saía, por exemplo, daqui para São Francisco, que é muitas raras vezes, mas de vez em quando ia. Lá adiante, a gente solito, tocando o carro, e batia um negócio do campo, de um animal, uma saudade, porque eu sempre, até hoje, eu trago... É chato, porque às vezes os caras dizem, por que tu não volta para São Francisco, tu fala tanto do teu São Chico? Mas a saudade ficou tão grande, calou tão fundo. O local onde a gente morou, que é uma das músicas que eu te falei, a Tapera, que eu cito mais ou menos como enxergo todas as noites, a nossa primeira moradia, onde eu nasci, onde fiquei até uns anos, essa famosa Tapera, é tudo aquilo que eu disse na letra, é a saudade que eu sentia do local. E tantas outras coisas, a inspiração brota daquilo que a gente sente. Sentiu qualquer negócio, vai indo aí, dá uma suspirada e lembra de alguma coisa, é um bom tema para a gente juntar. Só que é o que eu te digo, hoje tem mais facilidade, porque tem esses telefones, tem as formas de gravar, mas isso para mim era uma coisa que eu nunca sonhei que ia ter também isso. Se eu tivesse, logo quando eu comecei, eu acho que tinha sido bem mais fácil para mim, né? Que aí eu ia emendando, ia dizendo e deixava gravado. No outro dia eu pegava lá, olha, isso aqui me serve. Então eu te digo que as minhas coisas veio muito mais da saudade, dos conhecimentos campeiros, das dificuldades, que a nossa dificuldade foi muito grande. Eu venho de uma ninhadita de 11 filhinhos, que a minha mãe sempre chama minhas criancinhas, meus guri, minhas meninas, chamava, porque agora a pobre já partiu. Então eu sou o segundo dos mais velhos, tem a minha irmã Diamantina, depois seguiu. Uma guria e um guri, uma guria, e assim nós fomos aquela toceira medonha no interior, com uma dificuldade medonha, um casal de pai muito pobre, porém muito honesto, muito carinhoso, só que isso não bastava para eles poderem nos sustentar numa boa, era com muita dificuldade mesmo. Mas eu acredito que até isso aí me ajuda muito até hoje, porque eu pude passar por meus filhos, hoje eu estou passando para os netos, e eles são muito carinhosos comigo, muito atenciosos, e procuraram se escapar enquanto tinha tempo, estudando, e trabalhando, e se organizando, até porque eu sempre assustava. O meu menino, que quando terminou os estudos aqui no Medianeiro, o Sadizinho, um dia eu disse para ele, mano, o que tu precisar, nós vamos fazer por ti, em apoio moral, o que você puder, só eu quero que tu estude. Ou se tu acha que serve para ti um bulicho que nem esse meu, eu te passo para ti em seguida, até porque eu vou me aposentar. Ele disse, não, pai, eu vi o trabalho que o senhor passou. Eu vou para Santa Maria, vou fazer vestibular e vou passar. E tudo isso aconteceu realmente. Com as gurias também foi o mesmo, com os netos está sendo isso, porque as dificuldades que a gente passa, eu não digo que eu não quero que meus filhos passem o que eu passei, porque aí é uma falta de respeito com os meus saudosos pais. Porque não era porque eles queriam que a gente estava passando aquilo, eram as dificuldades da época. Mas eu conto para eles o que se passou. Incrível, eu estou sempre dizendo, tem alguns colegas que meio começam a comentar e sentir um medo que o rádio está sendo massacrado por tantos meios de comunicação, que não se tem dúvida que os aparelhos modernos hoje estão com uma velocidade muito grande. Mas eu sigo dizendo que o rádio é o rádio, as pessoas que já se consagraram, que têm liderança através da palavra, do rádio, aqui sempre cito muito o Barbela, eu devo muito ao Barbela, e o Barbela tem sido um professor para nós há muitos anos, desde que a gente teve as primeiras chances que conheceu ele. E o Barbela, a liderança dele através do rádio, ninguém vai tirar. Eu espero que eu também já estou conhecido como, por gostar de rádio, por ter esse vício, e quantos outros, cada emissora tem 2, 3 colegas maravilhosos. O rádio é muito importante, e a gente só vê da importância quando pessoas param o carro aqui na minha frente, que eu nunca vi na vida, ou se vi não me lembro, e me dizem que escutaram a gente, como também citam outros e outros. E, mas é tu, eu pensava que tu era um homem velho, careca, muito buchudo e tal, através do rádio. E eu fico rindo, não, mas eu não estou muito longe disso. E aí as pessoas passam a prosear comigo e me contar coisas de muito tempo que eu nem lembro mais, que eu disse, de bobagem ou de mensagem, o que eu falei, e que eles lembram. Há poucos dias ainda o seu Pedro Nicola estava sendo entrevistado aí na Central,
Um programa que tem das 10 às 11 ali, parece que é Voz e Vez, com meu amigo Antônio Valério e a Nívia. E quando eles saíram, eu fui cumprimentar o seu Alceu, que eles vinham sair. Digo, seu Alceu, fiquei feliz. E há tempo eu venho notando que o senhor anda bem, não me pulou mais em dinheiro. Aí foi aquela risaiada, né? Aí o seu Alceu lembrou, diz, eu conheci o Sadi e até hoje não esqueço de uma coisa que ele falou. Eles estavam se apresentando lá e ele disse, índio macho de São Chico não come mel, ele pega o punhado de abelha e masca. E aquilo marcou para ele, né? E são coisas que a gente diz até às vezes porque vem e tudo através do rádio, as pessoas que nós ouvem, tem, claro, as bobagens que a gente faz, mas também é perdoado. Agora, o rádio, para mim, tem a maior importância. Hoje mesmo, vamos a madrugada escutando aí, porque tem aqui em Santiago, no caso, dia 11, que é hoje, né? Através das rádios aqui de Santiago, vai estar sendo divulgado o Campo Afora, esse festival dessa gurizada aí. Tenho certeza que muitos apaixonados, que nem eu, por música, por rádio, vão à madrugada escutando. Aí está a importância do rádio. A televisão não vai nos mostrar isso. Esses aparelhos de WhatsApp, tantas coisas, a gente não tem, não dispõe na hora. Então, qual é o que nós temos? O aparelho, a ferramenta é o rádio. Vamos escutar, vamos ver nossos colegas cantando, tocando, os apresentadores lá se exibindo, fazendo igual eu também, quando eu posso. Talvez a necessidade, aí tiveram que partir para um verdadeiro comércio, as Semanas Farroupilha. Não só a Semana Farroupilha. As outras, como o assunto é a Semana Farroupilha, eu estou até triste que esse ano não saia o nosso desfile. Eu acho que houve um pouco de exagero, mas não sou eu que vou decidir sai ou não sai. Que a gente se criou lá fora também, conhecendo peste de cavalo, naqueles tempos era o garrotio, a gente resolvia queimando uns trapos na venta do animal e flochava o tal de garrotio. Que é o que se aproxima mais com os meus conhecimentos, com esse tal de mormo que falam agora. Eu acho que foi mais um balde de água fria nos nossos gaúchos, que chego a pensar até que está na hora de fazer um levante de novo e fazer valer esta força, essa história tão linda da Semana Farroupilha, dos porquê que se festeja tanto. Porque, para mim, isto não precisava terem feito isso. Logo na Semana Farroupilha, quando a gauchada se prepara, seus cavalos, a gente tem certeza que são muito bem cuidados, são seus maiores amigos, parceiros. Gaúcho nenhum ia se um cavalo com tendência de estar pesteado. Eu tenho certeza que não fazia isso porque ele ia fazer feio, porque ele ia ter pena do animal e saber que não devia fazer. Cavalo de gaúcho para desfile é cuidado o ano inteiro. Portanto, eu acho que isso não deveriam ter feito isso para mim. Não houve nenhuma prova de cavalo morrendo aqui na região por esse tipo de peste que falam. Não houve nenhuma pessoa, graças a Deus, contaminada. Foi uma coisa que não precisava acontecer. Só voltando a te dizer que eu acho que os festejos se tornou mais um comércio do que o verdadeiro amor pela história, justifica-se pelo luxo que começaram a colocar e trazendo, é muito importante, mas se não fosse isso não iam também, conjuntos caríssimos para dentro do CTG, e se não trazem não vai gente. Então aí se divide entre amor pela história e comércio. Está muito bom para os artistas, para os grupos, é a profissão deles, mas vem cobrando 15, 20 mil por uma noite. Este dinheiro tem que sair dos sócios e de quem vai lá. O próprio prato de carreteiro, que isto foi uma das coisas mais sagradas, era o alimento que os carreteiros tinham nos 30 dias de carreteada, era o jeito que eles se mantinham, levando um saco de arroz e um charque pendurado na carreta, porque aí onde eles descansavam tinha a forma de fazer a boinha deles, que o charque não ia estragar, o arroz não ia carunchar, e era rápido para fazer. Então, o arroz de carreteiro, que é um dos pratos mais típicos, principalmente Semana Farroupilha, veio daí, em homenagem aos nossos carreteiros antigos. Mas tu veja o que custa um prato de carreteiro para um camarada aí num CTG. Hoje leva uma família, tchê. 25 bilhões. É uma coisa de louco. Então, por isso eu digo que, infelizmente, a evolução veio e o comércio vai tomando conta das coisas. Quer dizer, o poder aquisitivo, para se manter,
tem que tirar de algum lugar. E acabam a Semana Farroupilha, a indiada terminando pelado, a maior parte deles, né? Então aí já, como eu falo muitas vezes, a música pode não ter nada a ver. Fabricada de hoje para amanhã porque tu quer ou porque vai me custar tanto, vou ganhar tanto, isso aí é quase uma prostituição. Tu não te inspirou para produzir uma obra, e sim, tu fabricou a obra. E é o que está acontecendo hoje com a história do gaúcho, com as nossas Semanas Farroupilha. Então, eu acho que está um pouco... Talvez, quem sabe, se isso não vai ser bom, até essa parada que está sendo quase em todo o Rio Grande, essa história de não desfilar no dia 20, para a indiada dar uma repensada. Quem sabe o ano que vem voltemos mais organizado, né? E dar uma parada com esse luxo demais, porque isso, principalmente na situação que está o Rio Grande, o nosso país, acaba dando prejuízo. Eu mesmo que tivesse o poder, acho que não conseguiria, porque foi por um lado tão esquisito. A primeira coisa, se eu tivesse o poder a partir de hoje, eu mudaria o sistema político do país, porque a única classe que tem o poder de se autovalorizar e decretar quanto deve ganhar. Então, num país desse que se fala de tanta miséria, menos Santiago nós somos ricos, todo mundo aí, se falta uma perna de ovelha, dá, ou uma galinha para um caldo, Santiago é um lugar rico, mas realmente existe muita gente pobre, a gente vê muita gente nas filas, os políticos sempre vêm com os cavalos de batalha, parafraseando meu querido amigo Sandro Palma, os cavalos de batalha dos políticos é educação, saúde e segurança, essas três coisas. E é onde nós vimos o maior absurdo. Então, é o sistema político que está errado. Eu daria um jeito, fosse através de uma rainha, através de um ditador, eu queria que o meu Brasil tomasse outro rumo. Porque do jeito que está, não adianta ter esperança, porque não é possível melhorar. Só Deus. Deus, se quiser, pode até piorar, que eu sei que Ele não quer. E da agora em diante, eu acho que é ter fé, ter coragem, levando do jeito que dá, mas que com esse sistema não melhora. Até porque os políticos, claro que eu não estou generalizando, Santiago é exceção. Administração, vereadores, pelo menos, nunca se vê falar coisas tão tristes como tem por aí afora. Santiago é uma exceção, mas saiu daqui, tu sabe, que o camarada pisa no pescoço da própria mãe, por aí, políticos, para subirem na vida e para terem o poder de mando e se autovalorizarem. Isto aí não é possível num país tão rico como nós temos, as pessoas até que, às vezes, estarem, como a gente vê na televisão, mães chorando por uma consulta ou por um alimento para o filho, e se sabendo que sai dinheiro daqui de vagão de trem, né? Caminhão já nem leva. Sou casado com a dona Marlene, temos 3 filhas mulheres e um menino, que é esse que eu te falei, o doutor Sadi, que eu chamo de Dinho, porque ele é um guri humilde. Irmãos, eu tenho uns quantos, 4 militares. Tenho o Délcio, que é da Corsan, que é o único que é civil igual eu. Foi gerente da Corsan e está em Porto Alegre, continua. O Vanderlei, que é meu irmão, estimo bastante, bem metido, também se meta escritor, e que é civil que nem eu. E depois as meninas, tem a Universina, a Diamantina, de primeiro botava os nomes tudo parecido com Ina, ó. Diamantina, Universina, Clementina e a Lourdes. E muitos amigos que nós temos, tia. Além dessa minha família, eu tenho uma família tão grande que eu não sei quantos, que são esses amigos, que nem vocês, que valorizam a gente, que vêm aqui prosear comigo, vêm às vezes até de outras cidades. Essa é uma outra família que eu tenho, a família do rádio, a família dos jornais, são tantas famílias que eu te digo, eu sou um homem rico pelo reconhecimento que as pessoas estão tendo comigo, que eu até nem sei se mereço isso. Tive problema sério, completou ontem 2 anos, eu não fiquei bom até hoje, mas eu não acredito que fosse facilitação dos médicos que são meus amigos, não deu certo.
né? Infelizmente. Mas também, se não fizesse, podia estar pior. Agora, a minha situação mais crítica foi uma doença que há 2 anos também nós lutemos, e aí um especialista chegou à conclusão em Porto Alegre que é uma espécie de doença degenerativa que normalmente ataca a pessoa entre 35 a 40 e poucos anos, que eu até tive sorte, que foi me dar isso já depois de 60 e tantos. Que, na verdade, está claro que não há, assim, como reverter a situação. Mas que eu tenho muito... não é fácil, mas tenho condições de sobreviver com esse mal. Tanto que agora a gente vem melhorando. Na próprio rancho aqui, a gente melhorou a situação de banheiro, facilitando para mim me locomover por toda a casa. É ruim, mas eu acredito que é isso que eu tenho que passar e até digo, eu estou muito mais satisfeito que deu em mim e seria muito pior se dar na minha esposa, que é uma mestra aqui dentro de casa, ou num filho da gente. Então, esse pacote de coisas negativas que eu estou passando, completou 2 anos agora, o dia 10, ontem, portanto, até setembro de 2013, dia 10, eu estava bem normal, trabalhando tranquilo, na coordenação aí do meu serviço, no Centro Social Urbano, e dali para cá eu entrei nessa decadência. Tentei trabalhar durante muito tempo, até de muleta, por fim com uma muleta, depois com 2 muletas, e agora já faz alguns meses que eu não estou conseguindo mais, porque também é impossível chegar lá de cadeira e começar, e aí o próprio pessoal lá estão segurando as pontas por mim, é uma equipe muito boa, muito taura. Seguidamente a gente está conversando por telefone, cada coisa que eles não têm muita certeza ainda me consulto, mas na verdade agora eu estou de laudo, porque não tenho como trabalhar mais. Espero que, se eu conseguir melhorar, eu volto ali, ou qualquer parte, ou inclusive, não é por estar assim, enquanto puder, eu tenho que estar sempre com o povo, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Às vezes, eu brinco que, nem que seja lá no asilo, alguém há de me querer para mim prosear com aqueles velhos, contar das experiências, falar para eles que a gente com Deus é muito forte, que Ele nem sempre está tudo perdido, né? Eu estou preparado para ir resistindo como eu estou. O rádio me faz muito bem, é uma sobrevida, eu chego lá e os guris são muito meus amigos, se eu vou ou não vou, tanto faz, mas como eu tenho paixão pelo rádio e que o rádio me faz muito bem, eu estou indo direto de segunda a sexta-feira, das 5 às 7, eu estou lá na central.